Bom, eu gostaria então, primeiramente, de agradecer na pessoa da Zunara, do Fábio, o carinho, o convite que nos foi feito aí pelos amigos do Espírito Santo, esse estado tão querido. É uma alegria a gente poder participar dessa semana, dessa iniciativa que já pôde, como foi dito aí, alcançar a tantos corações. E a gente roga a Jesus, o Mestre, o amigo de todos os momentos, que possa nos inspirar a fim de que as nossas reflexões possam também ser úteis, possam levar consolo, abrir novos horizontes de reflexão e, de alguma maneira, inspirar os corações que haverão de receber as sementes do Evangelho. É com esse intuito que nos reunimos aqui com os corações que nos acompanham, na simples condição de aprendizes, como todos os demais, para que, inspirados pelo Divino Mestre, possamos avançar na senda que nos cabe percorrer, que Jesus nos descortinou e que há de conduzir-nos um dia à grandeza excelsa de nosso Pai. E o tema que nos coube, muito correlacionado até com os momentos que a humanidade terrestre agora vive nesses decênios, nesse processo em que estamos todos inseridos, que os espíritos vão definir como um processo de transição pelo qual o orbe terrestre passa. A passagem de Jesus acalmando as tempestades tem muito a nos dizer, tem muito a nos orientar quando pensamos que esse contexto que ora vivemos é bem uma figura mesmo dessas tempestades que encontramos no plano coletivo, mas também no plano individual de cada um. Porque, em suma, a tempestade coletiva que a humanidade vivencia, todos os desafios dessa transição, as calamidades, sobretudo morais, que vivemos, elas vão ter o seu nascedouro no indivíduo, nos indivíduos, em cada coração. Por isso, a tempestade de fora, a tempestade que alcança a tantos e tantos corações que aqui evoluímos na Terra, ela é um reflexo, ela é um resultado das tempestades íntimas da criatura ainda não pacificadas, ainda não harmonizadas. E é nesse sentido, portanto, que, partindo para uma reflexão sobre essa passagem, no seu sentido simbólico, no seu sentido espiritual, vamos fazê-lo em duas vertentes principais. Como geralmente podemos fazer nas passagens do Evangelho de um modo geral. Nós temos aquela vertente que gostamos de mencionar, o plano individual, e aquela outra vertente que denominamos o plano coletivo. Então, cada parábola de Jesus, cada lição de Jesus pode ser abordada, analisada nesses dois planos principais. Naturalmente, que as perspectivas, as visões, os entendimentos que vamos extraindo de cada lição do maior mestre que a humanidade já viu, não se esgotam. São complementares entre si, ampliam-se à medida que o espírito também amplia suas possibilidades de reflexão, de penetração no sentido espiritual das lições do mestre. Mas a gente pode fazer essa divisão nesses dois planos fundamentais para, a partir da passagem que encontramos lá no Evangelho, essa passagem da tempestade acalmada, ela está em todos os sinóticos, aparece, de certo modo, também no Evangelho de João. Partindo do texto, então, do Evangelho, a gente vai tentar identificar o que cada elemento ali do texto tem a nos dizer na forma de instruções espirituais, que nos sejam valiosas, que nos sejam úteis naquilo que estamos vivendo na nossa caminhada. Porque essa é a grande finalidade do Evangelho, mais do que um livro informativo que nos relata apenas fatos ou acontecimentos históricos, deve o Evangelho ganhar para nós vida, a partir do momento em que, com auxílio, sobretudo, da doutrina espírita, que, como nos diz Kardec, nos dá as chaves de entendimento para o Evangelho de Jesus em sentido profundo, a partir do momento que vamos, então, com o Espiritismo, extraindo o sentido espiritual do texto.
esse sim, atemporal, que se aplica a todo tempo em que o Espírito vive, às mais diversas circunstâncias, porque, essencialmente, é uma mensagem que fala ao Espírito, portanto, não está condicionada a um tempo, a um espaço, a uma cultura, a um povo, ela se adapta, ela traz respostas à mensagem de Jesus ao Espírito nas circunstâncias que está vivendo na sua trajetória espiritual. Então, a gente vai fazer essa leitura dessa tempestade acalmada, Jesus acalmando as tempestades, tanto do ponto de vista dos indivíduos, cada um de nós, como também vamos pensar uma perspectiva dessa atuação do Cristo em termos coletivos, a partir, por exemplo, do próprio Espiritismo, que vem ao mundo na feição de Consolador, como uma proposta de Jesus, com uma missão que lhe foi estabelecida, de ser também esse que aplaca as tempestades humanas, alenta o espírito humano nos momentos das transições. Né? Lembrando o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 24, intitulado O Espiritismo e as Grandes Transições, Emmanuel vai nos dizer que o Espiritismo vinha desse modo na hora psicológica das grandes transformações, a fim de alentar o espírito humano. Ou seja, tem a doutrina espírita essa finalidade de alentar, de amparar, de consolar, de guiar o espírito humano no momento, na hora psicológica das grandes transformações, que é o que agora nós vivemos. Mas iniciemos pelo plano do indivíduo, porque, como aprendemos, dele nascem todas as tempestades coletivas humanas. São reflexo, essas tempestades são reflexos das tempestades de cada indivíduo, ainda não pacificadas, que no somatório se convertem nas grandes problemáticas, nas grandes calamidades, especialmente morais, humanitárias, que ainda encontramos no seio da civilização. Por isso, começando do indivíduo, entendendo que o reino de Deus, como diz Jesus no Evangelho, há de começar, sobretudo, pelo indivíduo, a gente parte disso para depois repensarmos também a questão coletiva. E para isso, para essa primeira análise no plano do indivíduo, nós vamos recorrer ao texto que está no Evangelho de Marcos, como falávamos. Essa passagem, Jesus acalmando as tempestades, ou a tempestade, ela está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas nós selecionamos aqui a passagem que está no Evangelho de Marcos, porque ela tem alguns detalhes bem interessantes que o evangelista coloca aqui para nós. Então, para quem quiser ler depois todo o trecho, lá Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Nós não vamos trabalhar toda a passagem, nós vamos apenas pensar aqui alguns versículos que julgamos mais pertinentes para a nossa reflexão nesta noite, para que, com o auxílio da doutrina espírita, com o auxílio, sobretudo, dessa visão renovada, mais aprofundada acerca do Evangelho, que Emmanuel, por exemplo, nos trouxe, nos ensinou ao longo de tantos textos, se não me engano, 1.616 textos seus de comentário a versículos do Novo Testamento. Então, Emmanuel realmente foi esse professor para nós acerca do Evangelho de Jesus, sobre como interpretá-lo à luz da doutrina espírita. Então, a gente vai fazer aqui essa leitura do texto, buscando decodificar esse sentido espiritual que está por trás dos simbolismos, dos elementos que são aqui colocados, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida, para que a gente possa, recorrendo ao Cristo, que é essa fonte sublime de iluminação do espírito, de tomada de consciência, de progresso espiritual, a gente possa, então, aplacar, acalmar as nossas tempestades, fazer reinar a paz em nosso mundo, em nosso universo interior, a fim de que tenhamos, então, essa paz
para poder compartilhá-la, irradiá-la aos outros corações que caminham conosco ou que navegam conosco pelos mares revoltos ainda da existência humana, um mundo de expiação e provas, com tantos desafios, especialmente aqueles que cada um de nós trazemos portas adentro do coração, da nossa alma. As paixões, as imperfeições, os vícios, enfim. É preciso busquemos no Cristo, na sua lição imperecível no Evangelho, recursos, sabedoria, para que venhamos a ganhar essa ascendência sobre esses quadros ainda tumultuosos do nosso mundo interior, aplacando-os, asserenando os quadros da nossa vida íntima, a fim de que venhamos a ter mais possibilidades de refletir a paz que domina, né, a paz que reina triunfante em todo o universo. Então, a partir do versículo 37, então os dois versículos anteriores informam que Jesus entra no barco, convida os discípulos a atravessarem para a outra margem ou para o outro lado, o que é em si já interessante, porque a gente vai construindo aqui um quadro de entendimento simbólico dessa passagem. Por exemplo, quando entendemos que no simbolismo do Evangelho, muitas vezes a água e o mar também nesse contexto, com as suas oscilações, né, com as ondas, momentos de calmaria, momentos de tempestade, a água muitas vezes vai ser tomada, trabalhada como elemento espiritual, como elemento material. Um exemplo disso, o próprio Kardec nos traz no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o mar, com a sua característica aí, de inconstância, ele representa muito bem essa impermanência, essa inconstância da vida material. Vida material que é marcada por essa correlação, né, intrínseca com o elemento água. A água é essencial, está na base da vida material. O nosso próprio corpo já nos diz. Por isso, a gente vê lá a lição de Jesus, renascer da água e do Espírito. Então, o renascer da água ali simbolizando voltar ao corpo físico, que é, em sua maioria, né, em boa porcentagem, composto de água. Então, a gente já começa a traçar um quadro. A água, o mar, ali do Tiberíades, com uma representação, por exemplo, da vida material, da existência material. Para que a gente possa singrar esses mares da experiência material, voltar ao mundo e aqui aprender, ou, como vai dizer Emmanuel no capítulo 21 do livro Caminho, Verdade e Vida, para que possamos aqui pescar os valores espirituais. Emmanuel vai dizer que o espírito humano é um pescador de valores espirituais. Então, nesse mar da vida, a gente precisa de um veículo. E qual é o veículo que nos permite singrar esses mares? O barco, ou o corpo físico. Então, o barco aqui, o entrar no barco, pode já por nós ser entendido como esse símbolo do voltar à experiência física, voltar à experiência material, reencarnar, atendendo aos ditames, né, dos nossos orientadores espirituais, que, por sua vez, representam para nós a própria misericórdia de Jesus, que nos convida a retornar à experiência material para revisitarmos antigos desajustes, para retificarmos desequilíbrios, para servirmos, para aprendermos, enfim, para avançarmos na senda evolutiva. Então, olha como é que a passagem vai ganhando uma outra conotação. Jesus chamando os discípulos a atravessarem para outra margem passa a ser entendido por nós como uma representação desse retorno à experiência física, esse convite a tomar um barco, singrar novamente os mares da existência humana, para voltarmos lá na outra margem, de volta à esfera espiritual, mais enriquecidos, né, com o barco repleto desses valores evolutivos que vamos pescando nesta jornada. Então, é muito interessante isso. E voltamos a essa experiência material com Jesus em nosso barco, a representar aí, para todo espírito já minimamente consciente, que passa por um processo de planejamento reencarnatório, como nos ensina André Luiz, Jesus no nosso barco representa esses compromissos que assumimos com Cristo, com o Evangelho,
de viver, de aplicar a sua mensagem, de investir no amor, no perdão, estando novamente junto daqueles corações com os quais outrora nos comprometemos, no seio ali da família, com corações queridos que voltam conosco à luta material, trazemos o Cristo em nosso barco, trazemos o Cristo em nosso coração, em nossa mente, ansiosos que estamos do lado de lá, na véspera do retorno, ansiosos que estamos por progredir realmente, por nos desvencilharmos de um passado que insiste em nos manter cativos pela nossa invigilância, pela nossa pusilanimidade, pela nossa fraqueza, enfim, a gente vai se mantendo preso a esse passado, mas rogamos, pedimos, o Cristo nos abençoe em nossos propósitos de melhorias e nos permite retornar a essa experiência material. Então, a gente já construiu aqui um quadro de reflexão para entender essa passagem do plano coletivo. Só que o que acontece? A criatura, ao encarnar, novamente vinculada às tentações que traz consigo e que são alimentadas pelos arrastamentos, pelos convites ilusórios da experiência material, pelas influências perniciosas, a criatura esquecida do cultivo dos valores espirituais, da vigilância, da oração, muito entretida apenas ou única e exclusivamente com as buscas materiais, enfim, a criatura vai se esquecendo do Cristo ou dos valores, dos projetos com os quais ela se comprometeu antes da encarnação. Vai, mais uma vez, repetindo velhos padrões, vivendo único e exclusivamente para a materialidade, vivendo único e exclusivamente para a satisfação dos sentidos, para as conquistas puramente materiais, e assim a gente vai vendo esse quadro interessante que está para nós narrado no versículo 38, que é um versículo que está ali logo depois do anúncio da tempestade. A gente vê o quê? A seguinte informação no versículo 38. Ele, fazendo uma referência a Jesus, estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Então, olha que interessante esse detalhe. A tempestade já anunciada, o barco começa a sofrer as dificuldades, as águas começam a penetrar, a encher ali o barco que ameaça afundar. E o evangelista registra para nós esse detalhe interessante, e aqui a gente vai vendo a beleza, a profundidade do simbolismo do evangelho. Diz-nos o texto que Jesus estava na popa do barco. O Haroldo, estou recorrendo aqui à tradução do Haroldo, ele inclusive coloca uma nota, a popa aqui como aquela parte mais traseira, lá o fundo do barco. E Jesus dormindo, então, na polpa, sobre uma almofada. É muito interessante a gente pensar nisso, porque se a gente pensa nos quadros das lutas humanas, seja dos indivíduos, seja da humanidade como um todo, das coletividades, faz sentido pensarmos, em termos espirituais, num Jesus dormindo? Num Jesus que em momentos críticos, em momentos graves para os seus tutelados, os espíritos que evoluem na Terra, faz sentido pensar num Jesus que dorme em serviço? Não faz muito sentido isso, Quando a gente recorda, por exemplo, o próprio governador de Nosso Lar, como nos é informado lá no livro Nosso Lar, ele que não tirava férias de espécie alguma, que não tinha descanso, porque já era um espírito de um tal patamar que não necessitava mais de repouso. O seu repouso ele o tinha no trabalho. Então ele e veneranda eram de Nosso Lar os espíritos ali que não descansavam, que não tinham repouso, mas naturalmente encontravam repouso no bem com o que serviam, no bem que realizavam, que operavam. Então já não mais se extenuavam como espíritos, porque o bem revigora sempre, já nos diz Emmanuel, o mal é que extenua o espírito. Então quanto mais o espírito sobe na escala, menos necessidade tem ele de qualquer espécie de repouso, de descanso. André Luiz,
ainda precisava lá no mundo espiritual, de repouso e tal, mas esses espíritos não mais precisam. Isso quando estamos falando aí de um espírito que, embora já adiantado, como o governador de nosso lar, quando comparado ao Cristo, está ainda muito distante dos patamares divinos onde o Cristo já atua, onde o Cristo já opera. Então não faz sentido conceber que um espírito como o Cristo demande aí esse repouso, venha dormir em serviço, sobretudo em momentos críticos para os seus tutelados ou para a humanidade como um todo. Mas aí que a gente vai penetrando o sentido espiritual. Ele estava na popa. Ora, não falávamos lá atrás que o Cristo no barco pode ser entendido aí como uma representação desses compromissos que assumimos com Jesus nesta nova existência? Especialmente antes de encarnar, os Espíritos nos revelam em O Livro dos Espíritos, escolhemos, projetamos a nossa reencarnação, né? Qualquer espírito que já tenha aí um grau mínimo de consciência, um pouco mais de amadurecimento, ele participa desse processo, e nisso está também boa parte do exercício do seu livre-arbítrio, como nos dizem os Espíritos. Então a gente roga aos nossos benfeitores experiências, circunstâncias que nos permitam caminhar e aplicar com Jesus. Acontece que muitas vezes, em voltando à experiência material, esquecemos desses compromissos, negligenciamos o cuidado com a vida espiritual, com a nossa vida interior, deixamos o Cristo, deixamos as buscas espirituais, não necessariamente no cristianismo propriamente, mas qualquer busca mais elevada, mais transcendente, vamos deixando isso lá nas últimas posições na nossa escala de prioridades na vida. Por isso o detalhe aqui, ele estava na popa. Quantas vezes nós não colocamos Jesus na popa, lá no fundo da nossa existência? Só no momento do desespero, só no momento das circunstâncias mais difíceis é que, de fato, vamos recorrer a ele, vamos despertá-lo. Então é muito interessante essa figuração que aqui nos é apresentada. Muitas vezes encontraremos as aflições, as tempestades na presente existência, causas atuais das aflições mesmo, justamente porque deixamos o Cristo lá na popa da nossa existência. Lá nos últimos graus de prioridade da nossa escala de valores, de metas e de buscas. A maioria de nossas aflições, dirá Kardec, não terá suas raízes no pretérito. Existirão, sim, as causas anteriores das aflições, como Kardec trabalha no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitas delas surgem nessa existência mesmo, justamente por isso, por deixarmos o nosso compromisso com a nossa renovação, com a nossa melhoria à luz do Evangelho, na popa da nossa existência. Adormecida sobre as almofadas. O que a almofada nos lembra? Sono, conforto, saciedade, né? Descanso, preguiça excessiva, não o repouso natural, o repouso justo, adequado, que todos necessitamos, especialmente na matéria, o repouso para recompor aí o nosso corpo físico. Mas quantas vezes a gente não ultrapassa esses limites do razoável, do que é adequado, necessário, e aí a gente cria uma série de acomodações, especialmente no campo dos nossos hábitos, né? Quantas vezes a gente não vai postergando as melhorias que precisam ser feitas, quantas vezes a gente não vai deixando para depois o exercício do perdão, do bem, o assumir compromissos no campo da caridade, no campo do serviço aos semelhantes, do amor ao próximo, a edificação das virtudes, quantas vezes a gente não vai deixando para depois e vai vivendo ali naquela negligência das facilidades materiais, sobre essas almofadas, da tranquilidade exterior das circunstâncias, esquecendo de que essa muitas vezes é uma tranquilidade falsa, porque legítima, verdadeira, é só aquela que está dentro de nós. Então esse é o quadro em que muitas vezes vamos nos encontrar, e daí nascerão a maioria das tempestades que identificaremos e o desespero que acompanha essas tempestades, porque não mantivemos o Cristo em nós desperto, não mantivemos o Cristo em nós atento, não alimentamos esse potencial crístico que todos devemos alimentar,
e que com Jesus aprendemos a cultivar no Evangelho. Porque essa é a grande finalidade do Evangelho. É o Cristo homem que vem plasmar em nós o homem Cristo, o homem transformado, enriquecido nas suas potencialidades crísticas, como nos diz o Espírito Francisco do Monte Alverne, lá no livro Falando a Terra. É o Cristo que se fez homem, que encarnou, que viveu conosco, que vem plasmar, que vem nos ensinar a desenvolver o homem Cristo. É o Cristo em nós, como dizia o apóstolo Paulo, o Cristo que vive e deve viver em nós. Mas nós vamos deixando isso lá na polpa, sobre as almofadas do menor esforço, da acomodação, da estagnação. Vamos deixando esses valores, esses potenciais, esses chamamentos dormirem em nós. E eis então que muitas vezes surgem as tempestades, como recursos até pedagógicos, educativos, de despertamento, para que recorramos no mais íntimo a essa figura do Cristo, que em nós, se pensarmos, por exemplo, em termos de casa mental, o Cristo vai ser a representação desse andar superior da casa mental, como nos é trabalhado lá no capítulo 3, capítulo 4 do livro No Mundo Maior, pelo benfeitor Calderaro. O Cristo representa esse superconsciente, onde moram os ideais, as metas superiores, andar esse que muitas vezes é negligenciado por nós, não é buscado com devido afinco, fica ali adormecido, fica ali esquecido. Mas, quando surgem os desafios, quando surgem as tempestades, eis então que mobilizamos as nossas forças, as nossas potências interiores, despertamos, recorremos ao esforço, à vontade, e então vamos em busca desse andar superior aí, de erguer esse Cristo em nós, porque somente Ele, somente essa sublimação a que o Evangelho nos conduz, nos dará força moral suficiente para que venhamos a disciplinar, a domar as nossas más paixões, as falsas vozes que causam ainda tremendos ruídos, tremendas tempestades dentro de nós, os falsos profetas que aqui ainda vivem. Somente a vontade firme, recorrendo a esse Cristo vivo em nós, na forma de ideais, de metas superiores, que são trabalhados na renovação de sentimentos, na renovação de pensamentos, é que será capaz, então, de silenciar e calar essas tempestades dentro de nós. Então, olha que interessante, até os verbos que Marcos coloca, né, no versículo 39, quando Cristo é, então, desperto, ele se ergue e diz, silencia, cala-te. Então, é preciso, a partir desse despertamento da vontade, desse soerguimento do Cristo em nós, pela vivência do amor, do bem, do perdão, é somente então que a gente tem esse recurso para silenciar as falsas, as ilusórias vozes das nossas paixões, das tentações, que tantos ruídos ainda causam em nosso mundo interior, dificultando-nos ouvir a voz do bom pastor. Então, Emmanuel mesmo tem uma mensagem muito interessante chamada Entre Falsas Vozes, em que ele fala desse tanto de falsas vozes que são as que alimentam essas tempestades em nós, as falsas vozes do orgulho, da preguiça, da vaidade, do egoísmo, que nos dizem para não servir, que progredir é uma ilusão, que perdoar é coisa para fracos, que a questão é gozar mesmo, é aproveitar a vida, e etc, etc, uma série de outras ilusões que essas falsas vozes ficam, então, a retumbar em nosso mundo interior e que somente a voz do bom pastor, do Cristo operante em nós, será capaz de silenciar. Fazer o silêncio interior pela oração, pelo estudo, pela autorreflexão, pelo autoconhecimento, a fim de que venhamos, então, a criar uma atmosfera interior adequada para que consigamos ouvir a voz com clareza do bom pastor. A voz divina, a voz que fala no silêncio, é preciso silenciar para escutar. É isso que está aqui representado. E é interessante que ele usa um outro verbo, cala-te, e o Haroldo até coloca uma nota, dizendo que literalmente a tradução seria ser amordaçado ou ser afocinhado.
e aí, em sentido figurado, ser silenciado. Mas olha que interessante, ser afocinhado, amordaçado, no sentido aí de uma doma, né, de domar essas paixões. Lembrando o próprio exemplo que nos é trazido lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, quando as nossas paixões são comparadas a um corcel, que quando não domado pode causar imensas tragédias, mas quando domado é força de realização para o espírito. Então é isso, erguendo a vontade, buscando esse Cristo interno, né, essa casa das noções superiores, esse andar de cima da nossa casa mental, é que angariamos recursos para domar, para disciplinar as nossas paixões. Aliás, é esse verbo mesmo que Kardec vai utilizar quando define o bom espírito, lá no capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. É o que está aqui nesse verbo, domar, disciplinar. Mas para isso, uma força essencial, que é a força que só tem o espírito desperto e que mantém, que conserva esse estado de despertamento pela vigilância, pela oração, pelo estudo e, sobretudo, pelo trabalho no bem. Essa força, que é, nas palavras de Leon Denis, a faculdade soberana da alma, atende pelo nome de vontade, que é a gerente esclarecida e vigilante da casa mental, no Gerar Emmanuel, no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, um capítulo fantástico. Então é isso que está aqui. Como domar, como silenciar toda essa retumbância de tempestades internas, de estrondos, de trovões causados pelas nossas paixões, pelas falsas vozes, os falsos profetas que ainda vivem nos recessos de nosso ser, essa legião de pensamentos, de emoções que ainda temos aqui por ajustar. Como fazê-lo? Despertando o nosso Cristo interior. E isso como o fazemos? Na aplicação do Evangelho. Isso é trazer o Cristo que nos ensina para morar conosco, para fazer parte de nós. É mantê-lo bem desperto na embarcação de nossa existência, a fim de que consigamos aplacar, asserenar as nossas tempestades íntimas, a fim de que não venhamos também a sucumbir às tempestades exteriores, para que não venhamos a contribuir com as tempestades exteriores e para que não venhamos também a sucumbir por essas tempestades exteriores. Daí a importância de, com Cristo desperto em nós, aplacarmos as nossas tempestades íntimas, domarmos paixões, abafarmos essas falsas vozes, porque assim, serenos, pacíficos, estaremos fortalecidos para lidar com as tempestades de fora, com as tempestades dos outros, que muitas vezes nos alcançam, na sua maneira de proceder para conosco, e também não estaremos sendo nós parte de alimentação, digamos assim, não seremos nós aqueles que estarão alimentando e contribuindo para que as tempestades exteriores aumentem e se tornem ainda mais complicadas. Então, olha que interessante, é o que a gente vê aqui no versículo anterior, o versículo 37, quando diz que, quando a tempestade começa, as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo já a encher o barco. Quando a gente vai seguindo e vigilante com essa tempestade interior, não aplacada, não asserenada, essas águas, elas vão tomando conta da nossa existência. O que representam essas águas? Representam aí as influências que nos chegam de fora, as informações infelizes, os atos equivocados dos nossos irmãos, tudo isso vai, digamos assim, penetrando o nosso barco interior, o nosso coração, a nossa mente, tornando dificílima a nossa navegação. Por quê? Porque o nosso barco não está bem estruturado para resistir à tempestade, para não deixar-se penetrar por essas águas. As águas do materialismo, as águas do egoísmo. Se a gente não está atento, vigilante, tudo isso vai entrando, daqui a pouco nós estamos atulhados, daqui a pouco nós estamos já inundados, de tudo isso que dia a dia nós lidamos,
notícias infelizes, ofensas, o egoísmo dos outros, o orgulho, tudo isso vai encontrando eco em nós e nós afundamos. Ao passo que, se estamos bem estruturados em nossa embarcação, conseguimos passar por essas tempestades, lidar com essas informações, com esses arrastamentos, com as atitudes dos outros, sem nos deixarmos tomar por isso. Pelo contrário, estaremos tão firmes ali nessa condução que poderemos lançar boias de apoio, de amparo aos outros também. Então é interessante, muito interessante a gente fazer essa análise dessa mensagem à luz aí dessa perspectiva espírita e captando esse sentido espiritual do texto, entendendo a importância de não deixar Jesus lá na polpa do nosso barco, mas trazê-lo à frente como condutor que deve ser, como meta primordial a quem busca o reino e a sua justiça, diria o mestre, tudo mais lhe será acrescentado. Não deixarmos adormecer o Cristo nosso, adormecer nas almofadas apenas da materialidade, do apego às sensações, do egoísmo, da acomodação, da preguiça. Muitas vezes estar aí, né, o desgosto que vai tomando a nossa existência, que vai inundando o nosso coração, o nosso barco, e vai nos fazendo afundar. Me recordo de O Livro dos Espíritos, questão 943, quando Kardec fala com os espíritos sobre o desgosto da vida, e eles trazem lá 3 fatores principais que vão estar associados a esse desgosto: a ociosidade, a falta de fé e a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. São esses 3 elementos. Então, a mente desocupada, a falta de serviço, as almofadas que estão aqui representadas, a mente desocupada, diria o apóstolo Paulo, ela é uma mente muito frágil, porque é o serviço no bem a nossa fortaleza. Foi essa orientação, inclusive, que ele deu para João Marcos, o que viria a ser o futuro evangelista. Marcos lembra de Davi, enquanto ele esteve operando, ele foi bem. Depois que descansou, as coisas complicaram. Salomão, enquanto esteve construindo o templo, esteve bem. Depois que descansou, entregou-se aos excessos, aos desequilíbrios. Ele foi citando esses exemplos para realçar a importância da ação, da operação, de ocupar a mente e o coração no que seja bom, no que seja útil, no que seja luminoso. Então, para vencer a ociosidade. O outro, a falta de fé, não só do ponto de vista dos horizontes que a vida futura nos abre, que esse olhar para a existência para além do sepulcro nos abre, trazendo consolo, trazendo novos sentidos, mas também a fé entendida como essa confiança, essa comunhão que se estabelece com as forças superiores da vida. Sem isso, a criatura se fragiliza. E a saciedade, o excesso de prazeres, a vida só para o material, a criatura é muito frágil. Ao passo que, quando a criatura investe em vida interior, em valores íntimos, ela se fortalece. Ao invés de ser tomada pelas águas de fora, pelos arrastamentos de fora, ela que exporta, digamos assim, né, que transmite para o mundo e para as pessoas ao seu redor paz, serenidade, porque a sua tempestade interior já se pacificou. Então, assim, nós vimos, do ponto de vista, ou no plano do indivíduo, uma reflexão sobre essa passagem aqui da tempestade acalmada. Mas gostaríamos de abordá-la também do ponto de vista coletivo. E para isso o fazemos com um texto do benfeitor Emmanuel, que está no livro Justiça Divina, logo no prefácio da obra, em que Emmanuel vai trazer para nós o Espiritismo como essa embarcação bem estruturada, fortalecida, que vem amparar a humanidade nesse momento de tempestades, as tempestades da transição, o Consolador prometido que vem, então, não somente nos apontar o rumo, ser esse farol que nos mantém aí com clareza o rumo a ser seguido, como também dar-nos fortaleza, dar-nos consolo, dar-nos certeza interior e, naturalmente, comunhão mais profunda com Cristo, que é o divino mestre dos mares. Aliás, é até interessante, Lucas, no seu evangelho, chama Jesus de comandante, usando bem um termo náutico, porque Lucas também era médico de bordo, né? Mas Jesus é esse comandante que precisamos ter
e que nos proporciona, então, a doutrina espírita, que é, nas palavras de Pedro de Alcântara, no livro Instruções Psicofônicas, o Espiritismo, que é Jesus de volta ao convívio com a dor humana, para nos amparar especialmente nesses momentos de tempestade. Recordando mais uma vez Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 24, o Espiritismo vinha desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, a fim de alentar, ou seja, de fortalecer, de amparar o espírito humano. Por isso, diz assim Emmanuel nesse texto, intitulado Ante Allan Kardec, perante as rajadas do materialismo a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Então, diante das tempestades, né, dessa tempestade causada pelo materialismo, com todos os seus filhos, aí, o egoísmo, os preconceitos, os apegos, o individualismo, enfim, o hedonismo e tudo mais, a obra kardeciana, a doutrina espírita, que é o retorno do Cristo, do Evangelho redivivo à humanidade, é essa embarcação segura que nos permite singrar os mares com clareza, com confiança, com segurança, né? Recordando-nos aí da questão 799, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, em que Kardec e os Espíritos trabalham conosco a importância, as contribuições do Espiritismo para o progresso da humanidade. E eles dizem lá, destruindo o materialismo, abrindo para nós a vida futura com clareza, com certeza, para que saibamos o que realmente buscamos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e abolindo quaisquer preconceitos de castas, de raças, de seitas, enfim. Assim a doutrina espírita, amparando-nos a vencer esses filhos do materialismo e do egoísmo, os preconceitos, os apegos, os excessos e tudo mais, em estimulando-nos a caridade, a solidariedade, a fraternidade, o bem e o amor, a doutrina espírita, revivendo o Evangelho, dá-nos essa embarcação segura para singrarmos esses mares encapelados nesses momentos de transição. Por fora, prossegue ele, grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. Então, as instituições humanas passam por esses choques, por esses abalos morais da transição, as melhorias que são necessárias, as resistências que se ainda fazem sentir. É preciso, né, que a gente possa ir estabelecendo essas melhorias que são necessárias para chegarmos à outra margem de uma humanidade regenerada, de uma humanidade aperfeiçoada, preparando novos tempos de evolução e de progresso para todos os espíritos que aqui evoluímos. E aqueles que resistirem a esse processo, que criarem ainda maiores complicações, serão realocados a outros barcos planetários aí para seguirem também no seu processo evolutivo. Mas então as instituições humanas sentem esses estalos, esses abalos, seja no campo da religião, no campo da política, a educação, a família, etc, etc. Mas daí a importância de mantermos o Cristo, então, como o Espiritismo nolo traz, redivivo, ampliado, né, as suas lições, o seu evangelho ampliado, explicado para nós, mantê-lo bem desperto, para que ele seja para nós esse condutor, esse farol. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Ou seja, de que nos adiantaria estar nesse barco que é o Espiritismo, que nos traz tanta segurança, simplesmente para ali ficarmos a debater, a mantermos uma postura indiferente àqueles que estão aí, no caos, nas sombras, em meio a esses mares revoltos, sem uma boia em que se apoiar?
Não é para isso que recebemos tanto da doutrina espírita, para simplesmente nos colocarmos nessa embarcação e fecharmos os olhos para aquilo que acontece ao nosso redor ou para aqueles outros que não têm uma embarcação com a qual possam contar, não tenham sequer uma boia para que se mantenham ali a salvo de todas essas tempestades. Então, muitos envoltos aí pelas ondas da desesperança, da desesperação, das angústias, das aflições, dos conflitos. É preciso que dessa embarcação em que nos encontramos, que nos dá tanta segurança, se bem conduzida, se bem aplicada, o Espiritismo em nossas vidas, é preciso que nos utilizemos disso para estender a outros também recursos salvadores, instruindo, consolando, servindo, amando, para que possam também passar por esse momento, né, e seguirem adiante. Por isso, Emmanuel prossegue, prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então, essa embarcação nos é dada para que tenhamos recursos, força, segurança, para estender tudo isso aos outros também, a outros corações. Não no sentido de conversões, mas no sentido de apoio, de consolo, de soerguimento, de abertura de horizontes, de rumo, de farol, de norte, de esperança. Esse é o papel essencial do Consolador. Consolar, mas também libertar para esse novo tempo, ensinar cada indivíduo a aplacar as suas tempestades, para que não seja assim tão suscetível às tempestades exteriores e coletivas do mundo, para que seja antes aquele que contribui para saná-las também. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Quando a caridade é muito discutida, já dizia Bezerra de Menezes, o auxílio muitas vezes chega tarde. Ao invés de nos perdermos em elucubrações estéreis, em debates que muitas vezes se tornam discussões, disputas, é preciso sim que saibamos debater, refletir, mas não esquecer jamais de estender apoio, amparo, força, esperança aos que se debatem nas ondas das angústias humanas. Trabalhemos, acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Todos concordamos que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos. O que é dar expressão funcional aos ensinos? Torná-los úteis, primeiro à nossa vida, para que sejam, então, úteis às outras vidas. Então, dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir a mensagem de luz entre os companheiros da humanidade. Então, nós vemos, por essa abordagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, que aqui o Espiritismo, a doutrina espírita, vai figurar para nós, vai representar para nós toda essa passagem de Jesus acalmando as tempestades, nos dando uma embarcação segura para que possamos seguir singrando os mares da experiência humana, mesmo em meio às lutas da transição, de modo também a estabelecermos recursos de auxílio, de apoio, de soerguimento aos nossos irmãos, para que essa viagem, por meio dessa tempestade, ou através dessa tempestade, possa ser feita da maneira mais suave, mais segura possível, a fim de que, enfim, possamos encontrar a outra margem, a de uma humanidade renovada, aperfeiçoada, e naturalmente para cada um de nós, para que possamos também retornar na outra margem à vida espiritual, melhorados, transformados e ainda mais conjugados, harmonizados com Jesus em nós, em nosso coração. Que Ele nos abençoe, nos inspire a todos
e que nele possamos sempre encontrar os recursos para acalmar todas as tempestades do caminho, a começar da nossa, para que sejamos também no mundo, em meio a essa tormenta, os bem-aventurados pacificadores de que Jesus nos falou em suas bem-aventuranças. Que o bom Mestre nos abençoe e nos inspire sempre. Muita paz e muita luz a todos.